Amém. A semana que vem nós teremos em Curitiba a nossa conferência, a 10ª edição da nossa conferência. Tempo gostoso, conferência, o tema esse ano é Esperança, Hope em inglês, e vai ser um tempo gostoso. Estão correndo lá, organizando, preparando tantas coisas. Nós estamos preparando lá, tem mais de 1.100 pessoas só para servir, só helpers, né? Mais de 1.100 só para trabalhar ali no serviço das pessoas que estão chegando ali em Curitiba. Se você tem na sua agenda estar conosco, especialmente no domingo, vai estar assim uns 6, 7 graus de manhã, vai estar um pouquinho mais fresco, né? As 2 semanas atrás, eu estava ali em Vitimarsum, na colônia Vitimarsum, estava 2 negativo, -2, estava bem geladinho, né? E todo mundo feliz, porque todo mundo queria um pouco de gelo lá, né? Geada, para controlar mosquito, controlar pragas e tal, tudo gostoso, né? E estava ensolarado, aí é gostoso, o frio com sol, assim, todo mundo feliz, todo mundo animado. O curitibano é meio doido, né? Então ele gosta desse tempo. O pessoal brinca, né? Curitiba é o seguinte, se você chegar lá, não gostar do clima, espera que daqui 2 horas muda, né? Já muda, então pode ficar bem sossegado. Eu quero rapidamente trazer um pensamento para você, e na verdade uma pequena aula. Eu sempre tenho dito, eu não sou pregador, né? Existe só 2 maneiras de você pregar o evangelho, com conteúdo ou com estilo. 90% dos pastores ficam no estilo. Aquele estilo assim, meu Deus, nessa noite! Eu não sei fazer isso, não é o meu jeito, né? Acordaram? O meu jeito é ensinar, né? Eu sou mais do tipo Jesus, né? Vai ensinando, e aí você vai crescendo no conhecimento, vai se fortalecendo. A Bíblia fala sobre família. A Bíblia fala sobre família e eu fiquei feliz, o pastor Gabriel estava me mostrando aqui o Ministério Infantil, o departamento, as salinhas, tudo feito com amor, com carinho, para as crianças serem formadas, né? Instruídas na palavra de Deus. Como isso é importante, como isso é lindo. E a gente está vendo ainda bastante criança, né? É gostoso uma igreja com bastante criança. Lá em Curitiba a gente tem, no final de semana, assim, um pouquinho mais de 800 crianças, né? Nos departamentos infantil, nas áreas ali, bastante criança. Então é gostoso a gente poder atender as nossas crianças. E eu brinco, eu digo que a minha esposa, a Rose, ela tem 7 netos, eu não, né? Ela tem 7 netos. Então nós temos 7 netinhos e criança é uma coisa espetacular, né? Uma coisa fantástica. E quando nós falamos de criança, nós sabemos que a família é um desejo do coração de Deus. Família é um desejo do coração de Deus. Deus promete abençoar todas as famílias da terra. E Deus promete abençoar as famílias da terra através de uma família chamada Abraão e Sara. No entanto, quando Deus promete para Abraão, você vai ter uma família numerosa, muito grande. Neste exato momento, Abraão tinha 75 anos, meio velhinho, e Sara, ela era estéril. Ela não conseguiu gerar filhos. Para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão e Sara, Deus pediu 2 coisas para Abraão. Abraão, você precisa ter fé e você precisa ter esperança. Como eu disse, a nossa conferência semana que vem será sobre esperança. E eu preparei uma mensagem para pregar ali na conferência sobre esperança. Mas será que eu e você sabemos qual é a diferença entre fé e esperança? A maioria de nós cristãos evangélicos fazemos uma confusão enorme em cima de fé e esperança. A Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos a mesma medida de fé. Todos nós.
A medida de fé que eu tenho, a quantidade de fé que eu tenho é a mesma que você tem. Não existe diferença entre medidas de fé. A Bíblia diz que todos nós recebemos a mesma medida de fé. Agora, nós necessitamos crescer em fé. E a pergunta é, como que eu posso crescer, fortalecer a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O texto diz que a fé vem. Então eu tenho uma medida de fé, ao ler a palavra de Deus, eu recebo mais fé em cima da fé que Ele já me deu. Se a fé vem pela palavra de Deus, significa que a palavra de Deus contém fé. E quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais fé eu começo a ter por causa da palavra de Deus. Agora que eu recebi uma palavra bíblica, por exemplo, no Salmo 1 diz que você é como uma árvore plantada junto a um riacho de águas cristalinas. A Bíblia diz que as suas folhas, o seu viçor, o seu vigor não acaba, e tudo que você faz prospera. A Bíblia diz que tudo o que você faz prospera. A Bíblia diz que tudo que você faz prospera. Aí, quando você diz assim, amém, a palavra amém significa eu concordo, assim é, assim seja. Então quando você diz amém, você diz amém, é verdade, lambano, eu recebo. Tudo que você faz prospera. Amém. Amém. Então você ouve a palavra e ela vem com fé. Ao ouvir a palavra você diz amém, eu creio, lambano, eu recebo. E a segunda coisa que você tem que falar é declarar a palavra. Então declara comigo assim, tudo que eu faço, prospera. Mais uma vez, tudo que eu faço, prospera. Pronto, essa é a palavra de Deus. E isso começa a mexer no seu coração, não no seu intelecto, não na sua mente, não nas suas emoções, não na sua alma. Isso vem para o seu espírito. E você diz, tudo que eu faço prospera. Agora, esta palavra que vem carregada de fé, que contém fé, no seu espírito, no seu coração, através da sua declaração, através da sua verbalização, da sua proclamação, isso começa a produzir no mundo espiritual, começa a germinar no mundo espiritual, começa a frutificar no mundo espiritual, e isso causa um impacto maravilhoso, poderoso, positivo na sua vida. Imagina o seguinte, amanhã, você vai levantar pela manhã, você vai acordar, e você vai pensar o seguinte, tudo que eu colocar as minhas mãos para fazer vai prosperar. Você imagina? Então você vai fazer o que você vai fazer com uma outra disposição, com uma outra energia, com uma outra capacidade. Você sabe que aquilo irá prosperar, porque você recebeu uma palavra de fé, e a palavra de fé diz que tudo que você faz prospera. Assim como a fé vem pelo ouvir a verdade da palavra de Deus, assim também a dúvida vem por ouvir palavras. A dúvida também vem por ouvir palavras. Quando você ouve algo que não é verdade, isso que não é verdade, que é mentira, a mentira vem carregada de dúvida. Por exemplo, Deus disse para Adão, e vamos incluir Eva, Adão e Eva, dizendo o seguinte, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Veio a serpente, e a serpente diz, não, você pode comer que você não vai morrer. Uma mentira. Quando Eva ouviu essa mentira, ela duvidou da palavra de Deus. E ao duvidar da palavra de Deus, ela colocou a palavra de Deus e a palavra da serpente no mesmo grau de importância. E ela fez uma escolha em acatar, em obedecer a mentira da serpente e não a verdade da palavra de Deus.
Eu e você fazemos isso o dia inteiro. O dólar subiu, meu Deus, eu tenho que importar, e agora o que eu vou fazer? A bolsa caiu, não a bolsa da mulher, mas a bolsa, né, de valores. A bolsa caiu, e agora o que eu vou fazer? E você ouve estas mentiras, e essas mentiras invadem as suas emoções, invadem o seu coração, e você começa a se comportar de acordo com essas mentiras. A Bíblia Sagrada diz que quando Adão e Eva pecaram, na verdade Eva pecou, né? Enfim, Adão e Eva pecou, né? Quando o casal lá no jardim pecaram, quando o casal pecou, aí o texto diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Então Adão e Eva, eles vieram para o mundo, por quê? Porque foram expulsos da presença de Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte, Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês. Então eu e você estamos aqui, não porque fomos expulsos da presença de Deus, eu e você estamos aqui porque fomos enviados. E aí tem uma diferença imensa, porque Deus nos enviou através de Cristo, significa que Ele é que cuida de nós, Ele é que nos sustenta, Ele é que nos protege, Ele que é o nosso Pai Celestial. Vamos imaginar o seguinte, tem um casal aqui, que tem um chamado ministerial, e eu digo o seguinte, olha, eu vou enviar vocês para o Canadá, aleluia, sinto paz, glória a Deus. Vou enviar vocês para o Líbano, não pastor, eu não tenho esse chamado. Não, vou enviar vocês para o Canadá. Eu digo o seguinte, vai para o Canadá, eu quero que você compre um lugar para a gente começar uma igreja lá. Você pega o seu avião aí, vai embora. Chega no Canadá, você conversa com um, com outro, escolhe um lugar lá e diz, Pio, eu achei um lugar bem legal aqui. Eu digo, e daí? Vamos comprar? Vamos comprar. Quanto que custa? 10 milhões de dólares canadenses. Ok, estou mandando dinheiro para você, você vai e compra. Você compra o lugar. Pio, eu preciso mais de 1 milhão para organizar aqui, colocar as cadeiras, o som, deixar tudo arrumado e tal. Tá aí mais 1 milhão para você reformar o lugar. Você diz, Pio, está tudo pronto. Só que eu também preciso comprar uma casa. Quanto que custa uma casa aí? 1 milhão de dólares. Está aí o dinheiro. Eu também preciso comprar 2 Ferraris, uma para mim e para minha esposa. Não. Preciso comprar 2 carros. Está aqui o dinheiro, manda o dinheiro para você. Então você tem os carros para você, para sua esposa, você tem a casa mobiliada, o lugar para começar o trabalho lá. E todo mês eu pergunto, quanto que você precisa para você viver aí no Canadá, você, a sua esposa, os seus filhos? Ah, eu preciso de pelo menos 8 mil dólares por mês. Tá bom, todo mês eu deposito 8 mil dólares. E você está começando um projeto, uma igreja no Canadá. Depois de 12 meses, as pessoas estão chegando, as pessoas estão vindo, os amigos e tal. Uma pessoa fala para outra e começamos a nos reunir. Estão lá no Canadá. Depois de 12 meses você liga para mim e diz, eu estou preocupado. Com o quê? O governo canadense disse que está abatendo uma crise aqui no Canadá. Crise do quê? Não, crise econômica, crise financeira, e começou uma inflação aqui, e eu digo, e você está preocupado com o quê? Com essa crise no Canadá. Eu pergunto para você, quem sustenta você? É o Canadá que sustenta você? Não, é o Brasil que está me sustentando. E o que você está preocupado com a crise no Canadá? O que tem que ver essa crise no Canadá? Aí você diz, é verdade, né? Meu sustento não vem do Canadá, vem do Brasil. Por que eu estou preocupado com a crise canadense? Eu coloquei vocês agora numa armadilha. Se foi Jesus que te enviou ao mundo, por que você está preocupado com a crise do mundo? Por que você está preocupado com a economia brasileira? Não, Pio, mas eu estou aqui. Mas quem sustenta você não é o governo brasileiro, é o governo dos céus. E isso é ter fé na palavra. Isso é ter fé na promessa. Isso é ter fé no que a palavra de Deus diz. Vamos aprender um pouquinho aqui a diferença entre fé e esperança. Muitas vezes,
nós dizemos que cremos e na verdade deveríamos dizer que nós temos esperança. É comum confundir fé e esperança. E por que isso é importante? Porque se crermos de forma errada, o resultado é errado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina claramente a diferença entre fé e esperança. Olha esse texto, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Os irmãos vão colocar aqui na tela para nós. Uma versão King James atualizada. Uau! Ok, therefore. Aí, sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Vejamos que a Bíblia Sagrada, ela distingue fé, esperança e amor. A fé é uma ferramenta que se usa especificamente em determinadas situações. A esperança é um outro tipo de ferramenta que se usa em outras situações. Já o amor, ele tem que estar presente junto com a fé e com a esperança. O amor é a base para a fé e para a esperança. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E se eu dissesse o seguinte: olha, eu vou impor as minhas mãos e você vai ser fortalecido em fé, e você vai poder abrir, fechar, ligar e desligar em fé. Quem quer oração? Todo mundo queria. Por quê? Porque o ensino sobre fé é o ensino mais egoísta que existe. Tem dois temas na igreja que suscitam o egoísmo na vida do crente: egocentrismo. Quais são os temas? Fé e louvor e adoração. As pessoas louvam e adoram para ser abençoadas, não para abençoar Deus. As pessoas querem fé para lucrar, para se beneficiar com fé, e não para ser um instrumento na vida de alguém. Por isso que a Bíblia diz que a fé que funciona é a fé que opera pelo amor. O amor é a base da fé, o amor é a base da esperança. Se eu coloco amor na fé, amor na esperança, aí sim eu vou saber como fluir em fé e como fluir em esperança. A fé, por exemplo, sempre deve estar apoiada na obra que Jesus fez. Queridos, a fé não tem nada a ver com o futuro, a fé só tem a ver com o passado. Como assim, pastor? A fé é você estar num carro olhando o retrovisor, e você vai olhar o que? A obra de Cristo, o que Jesus fez. Fé tem a ver com o que Jesus fez, esperança tem a ver com o que Ele vai fazer. Esperança é futuro, fé é passado. A fé, como eu disse, tem a ver com o passado. Passado aqui é o que Jesus fez na cruz. A fé necessita da obra de Cristo. A fé necessita de uma declaração contida na palavra de Deus a respeito do que Jesus fez. Por exemplo, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas chagas, pelas pisaduras no corpo de Cristo, você está curado. Percebe que tem a ver com o que Ele fez? Olha esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Olha que texto lindo. Romanos 5, 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé. Você será justificado ou já foi? O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo, sem culpa, sem dívida. A Bíblia diz que você, aos olhos de Deus, não tem culpa, não tem dívida, você não deve nada, você é perfeito porque você crê no que Jesus fez. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio, através da obra de Cristo Jesus. Ao crer na obra de Cristo Jesus, você é perdoado. Você é justificado, você é declarado santo, você é declarado sem culpa, você é declarado sem dívida, você é declarado perfeito, você é declarado filho de Deus. Não pela sua obra, mas por crer na obra de Jesus, por crer na obra dele. Então o texto é muito claro.
O texto não diz que nós seremos justificados. O texto diz que nós já fomos justificados. Você não vai ter paz com Deus, você já tem paz com Deus. Ou seja, já temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso está feito. Então, fé é para crer no que Jesus já fez. A esperança, por sua vez, sempre se refere ao futuro. A esperança está ligada a uma promessa bíblica. A esperança se aplica àquilo que ainda não vemos e foi prometido por Deus. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tito 1 e 2. Estão cansados já ou não? Mais um pouquinho? Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade que conduz à devoção, à piedade. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança. Olha que texto, queridos. Na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Aleluia. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. A esperança, ela está na nossa frente. A esperança se refere ao que vai acontecer. Como diz esse texto sagrado, a vida eterna que Deus prometeu. Como é que você lida com o amanhã, com o futuro, com a vida eterna, com a segunda vinda de Cristo? Com esperança. O pastor Gabriel vai corrigir isso depois, ele vai resolver esse problema. Mas eu vou soltar um negócio aqui para vocês, posso ou não? Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu creio que ele nasceu em Belém. Eu creio que ele cresceu em Nazaré. Eu creio que ele andou pelas estradas poeirentas da Palestina. Eu creio que ele foi batizado no Rio Jordão. Eu creio que ele foi ungido com o Espírito Santo. Eu creio que ele andou por toda parte fazendo o bem. Eu creio que ele foi crucificado. Eu creio que ele foi sepultado. Eu creio que no terceiro dia ele ressuscitou. Eu creio que ele andou 40 dias aqui depois do corpo ressurreto. Eu creio que ele foi elevado e está sentado à direita do Pai. Mas eu não creio que ele vai voltar. Eu tenho esperança de que ele vai voltar. Conseguiu pegar a diferença? A Bíblia diz que nós temos uma viva esperança a respeito da vida eterna. Olha, fundamentam a fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus prometeu. Me permita voltar um pouquinho a Abraão. Vocês devem estar pensando, o Pio está ficando velho, ele começou a falar de Abraão e esqueceu Abraão, né? Não, eu não esqueci, eu vou voltar um pouquinho a Abraão aqui. O grande exemplo de fé e esperança é Abraão. Ele é um modelo. Ele é um modelo. Queridos, Deus é assim. Deus pega temas tão poderosos, tão profundos, tão difíceis. E o que ele fez no Velho Testamento? Ele aplicou em experiência na vida de alguns personagens. Agora você lê a história desses personagens, você vê que é possível experimentar, experienciar esses temas profundos hoje. Olha que impressionante. Vamos aprender com o patriarca, né? Chamado amigo de Deus, patriarca Abraão. Romanos 4,18. Pio, mas Abraão está em Gênesis. Você vai ler Abraão em Romanos? Romanos 4. Olha lá, Romanos 4,18. Olha que texto lindo. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Abraão, crendo, esperou. Assim, pai de muitas nações, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Olha que texto lindo. Eu vou ler numa outra versão aqui. A versão de um chinês, Liang Fun Shun Pio. Ele escreve assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Essa é a minha versão.
Ao invés de esperar na esperança, Abraão decidiu esperar, crer na promessa. Abraão decidiu ter esperança no cumprimento da promessa. Amados, olhem como é precioso esse ensino aqui. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ele manter viva a sua esperança. Abraão teve fé na promessa de Deus. Deus falou a Abraão e ele creu. Abraão também teve esperança de ver a promessa cumprida. Então ele creu no que Deus disse, mas ele tinha esperança em ver aquilo que Deus havia prometido. Abraão teve alegria e expectativa confiante de ver o cumprimento da promessa de Deus. A pergunta que surge é: o que é esperança? Esperança é se alegrar agora por poder confiar que eu vou desfrutar daquilo que Deus prometeu. Isso é esperança. A esperança me faz viver em alegria, em êxtase, em gozo agora, mesmo não tendo aquilo que Ele disse que eu vou ter. Porque eu sei que eu vou ter. Eu sei que eu vou ter é fé. A alegria é a esperança. Ah, pastor, estou triste, estou preocupado. Você precisa de esperança. Ah, pastor, não consigo me alegrar. Você precisa de esperança. Eu conto essa história, já faz tempo, porque a minha filha Lohana, ela tinha acho que uns 12 anos. Eu estava viajando para o exterior, eu ligo para casa para falar com a esposa, e a minha esposa disse: Pio, a Lohana quer falar com você. Aí passou o telefone para ela, ela disse: Papi, eu gostaria que você trouxesse para mim, e disse lá um presente que ela gostaria. Eu falei para ela: ok, eu vou comprar e levo. E ela saiu correndo e jogou o telefone, né? Aí a Rose viu, ela saiu feliz aqui e tal. Ela chega na escola à tarde e diz para as amiguinhas: olha, eu ganhei isso. E as amiguinhas disseram assim: ah, mostra para mim. Falou: não, meu pai está viajando, a semana que vem ele vai trazer. Aí as amiguinhas disseram o seguinte: e se ele não trouxer, e se ele esquecer? Ela falou assim: não, ele é meu pai, ele disse que vai trazer, ele vai trazer. Pronto. Ela já estava contando para todo mundo que ela tinha aquilo que o pai havia prometido trazer para ela. Ela já estava feliz. Ela já se alegrava. Ela já testemunhava. Ela já anunciava. E se alguém dissesse para ela: me mostra o presente que seu pai trouxe. Não, ele não trouxe ainda, ele vai trazer. Mas por que você está alegre? Porque ele prometeu. Eu creio na promessa e me alegro na esperança. Estão entendendo? Queridos, isso é chave na vida de crente. Isso é importante na vida do crente. Tem alguma razão para você levantar de manhã chateado, triste, cabisbaixo, borocochô, macambúzio? Tem? Não tem. Não tem motivos. Romanos capítulo 4, olha o versículo 19. Romanos 4, 19. E sem enfraquecer na fé, sem desfalecer na fé, Abraão, ele reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Agora ele estava com 100 anos de idade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Não tinha. Sara era 10 anos mais nova que ele, ela estava com 90 aninhos. 90 anos. Abraão não negou a realidade em que ele vivia quando a promessa de Deus lhe fora feita. Ele era idoso, seu corpo já estava amortecido, Sara, sua mulher, era idosa e também estéril. Abraão, embora soubesse e considerasse atenciosamente a situação, a circunstância, ele não enfraqueceu, porque ele agora tirou os olhos da circunstância, sabendo que a circunstância era contrária, era desfavorável. Ele coloca os olhos na promessa, ou seja, fé, e ele se alegra na esperança de ver um dia, nos braços de sua esposa, um filho. Crer na promessa é ter fé. Aguardar o cumprimento da promessa é ter esperança. Ao olhar para trás, Abraão tinha fé na promessa. Crer na promessa é ter fé. Ao olhar para frente, Abraão tinha esperança de que iria desfrutar do cumprimento da promessa. Abraão tinha no tempo presente a alegria. A alegria é fruto da esperança confiante de que a promessa se cumprirá.
Crer no cumprimento da promessa é ter fé. Aguardar o cumprimento da promessa é ter esperança. Olha o que diz o versículo 20, Romanos 4:20. Diz assim: mesmo considerando tudo isso, ou seja, a fé não nega os problemas, ela não nega as adversidades. Mesmo considerando tudo isso, eu sou velha, minha mulher é velha, ela é estéril, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. A promessa sempre está acima das circunstâncias. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo, outra versão diz, dando glória a Deus. Queridos, agora tem um negócio aqui que você tem que glorificar de pé, não é possível. Tem que encher o pulmão de ar e dizer assim, aleluia, glória a Deus. Eu fico empolgado com isso. Abraão nunca fez uma oração para que Sara fosse curada. Deus, abra o ventre da minha esposa, Deus, cure a minha esposa, Deus. Ele nunca fez uma oração pedindo saúde física para a esposa. Sabe o que ele fazia? Pai, eu te glorifico porque o Senhor prometeu que nós teremos um filho. Pai, eu te exalto porque o Senhor prometeu que nós teremos um filho. Pai, eu estou bendizendo o seu nome porque o Senhor prometeu que nós teremos um filho. Deus, se o Senhor tem que abrir o ventre da minha esposa com 90 anos, se o Senhor tem que abrir o mar vermelho, se o Senhor tem que ressuscitar morto, se o Senhor tem que... Deus, não me interessa o que o Senhor vai fazer. Eu tenho esperança e me alegro agora, porque o Senhor vai cumprir. Queridos, a minha cabeça, eu sou formado em administração, eu tenho um mestrado em economia e administração. A minha cabeça é cartesiana, é lógica, é pam, 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 pam. Isso é o maior inimigo que eu tenho. Eu tenho que lutar contra isso, tenho que rejeitar isso. Porque você já se viu dando conselhos para Deus? Já se viu? Você já aconselhou Deus? Ah, claro que já. Acho que é só eu que sou fraco. Hã? Você já se pegou fazendo uma oração e a sua oração é como uma receita de bolo? Primeiro passo, segundo passo, mistura aqui, faça assim, em nome de Jesus, amém? Não é assim que a gente faz? Se eu fosse Deus, eu faria assim, 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 em nome de Jesus, amém. Não é isso? Só que, olha o que nós aprendemos com o nosso patriarca Abraão. Como ele lidava com a fé e com a esperança. Ele cria na promessa. Não pediu que Deus fizesse isso, aquilo, não orou por cura. Deus, se o Senhor tem que fazer algum milagre para cumprir a sua promessa, o problema é teu, Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou bendizer, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou dançar na sua presença, eu vou, Deus, bendizer ao Senhor. Por isso que o salmista nos instiga, ele nos impulsiona dizendo o seguinte: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Meu irmão, se você aprender a começar em esperança, louvar e exaltar Deus, mesmo em meio à adversidade, certamente você obterá aquilo que a promessa de Deus declara. É assim que se vive a vida cristã. Meu irmão, você não é um mendigo, você não é um necessitado, você não é um pedinte, você não precisa comprar rosa ungida, você não precisa comprar sal grosso, você não precisa comprar o lencinho do apóstolo, você não precisa nada dessa porcaria. Você não precisa fazer uma corrente de 7 quartas-feiras, uma corrente de 7 cabeçadas no pé da cruz, você não precisa de nada disso. Porque você tem a palavra. E você crê na palavra.
você tem esperança. E você se alegra, você adora, você louva, você vai, você vem, você compra, você vende, porque você tem a viva esperança em nome do Senhor Jesus. Meu Deus! Ah, se nós descobríssemos quem de fato nós somos. Ah, se nós entrássemos na dimensão da revelação do que é fé e esperança. Porque o que permanece agora é a fé, a esperança e o amor. É como se Paulo dissesse: o Espírito Santo de Deus está colocando nas suas mãos essas três ferramentas: fé, esperança e amor. E agora eu e você estamos aprendendo um pouquinho como usar essas ferramentas: a fé, a esperança e o amor. Queridos, isso muda a nossa vida. Isso nos dá uma dimensão diferente de existência. Isso nos faz perceber coisas gloriosas, tremendas. O texto diz que ele dava glória a Deus. Dar glória a Deus é dizer para os outros sobre a grandeza da promessa de Deus. A minha filha dizia para as amiguinhas: o meu pai, eu tenho tal coisa. Era uma bonequinha lá. Eu tenho tal boneca, uma boneca da moda, que todo mundo queria ter. Eu tenho tal boneca, cadê? Não, o meu pai prometeu e a semana que vem ele está trazendo. Pronto. Ele disse que ele vai trazer e eu estou alegre por isso. Dar glória é bem dizer Deus, é dizer bem de Deus, daquilo que ele prometeu e que a esperança me faz aguardar. Simples assim, poderoso assim. Isso é glorificar a Deus. É como se Abraão, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, dissesse: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me disse que eu terei um filho, e eu te glorifico, ó Deus, eu te exalto, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, pela sua promessa. Inclusive, não me chame mais de Abrão, pai exaltado, me chame agora de Abraão, pai de família, pai de multidões. Se alguém chamasse ele lá no mercado, quando ele fosse comprar ou vender alguma coisa na praça da cidade dele, disse assim: ei, seu Abrão, ele não respondia. Seu Abrão, ele não respondia. E se dissesse assim: pai exaltado, ele não respondia. Mas se dissesse: pai de multidões, ele: opa, sou eu. Alguém me chamou? Alguém me chamou? Eu sou pai de multidões. Mas seu Abraão, o senhor está caducando, o senhor está com 100 anos, onde já se viu? Eu sou o pai de multidões. E aí ele começa a declarar aquilo que a promessa de Deus dizia. Aí a fé, ela vai robustecendo, a fé vai agindo, a fé vai atuando no mundo espiritual, a fé vai penetrando lugares que você nem imagina, a fé vai deixando o diabo endemoniado, a fé vai mudando as situações. Porque é assim. Eu quero encerrar. Eu gosto da expressão estando plenamente convicto. Olha o versículo 21, 4:21. 4:21. Olha que coisa linda. Estando absolutamente convicto. Absolutamente convicto, imagina, não tinha espaço para dúvida. Não tinha espaço para dúvida. Estando absolutamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Meu Deus, que coisa linda. Estando plenamente convicto, nenhuma sombra de dúvida sobre a grandeza e sobre o poder de Deus. Querido, por gentileza, não separe Deus da palavra dele. Deus e a palavra dele são um só. Se ele disse, ele é poderoso. Isso significa que em todo instante Abraão olhava para frente, tinha alegria e convicção do que esperava. Ele olhava para trás e tinha certeza de que Deus é grande e poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Abraão andando por ali, segunda de manhã, alguém encontrava com ele e diz:
seu Abraão. Ele dizia: bom dia, graças a Deus. Seu Abraão, o senhor está novamente alegre. O senhor parece estar assim, todo né, esfuziante, assim, todo cheio de energia. O senhor está alegre por quê? Sim, eu estou, respondi Abraão. A razão da minha alegria é porque eu olho para trás, eu tenho uma promessa. Eu olho para frente, e a minha esperança me faz se alegrar por aquilo que as minhas mãos terão. Pronto. Você jamais iria encontrar Abraão falando que a sua esposa era estéril. Você jamais iria encontrar Abraão dizendo que ele já era idoso. Você jamais iria ouvir Abraão dizendo o seguinte: eu já estou há 25 anos esperando essa promessa. Jamais. Porque quando Deus prometeu, ele tinha 75. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100. Sempre feliz, sempre animado, sempre alegre. Abraão nunca desconfiou de Deus. É bonito aprender isso, né? Graças a Deus por isso. Abraão estava sempre feliz, porque estava totalmente convicto, pois Deus havia lhe dito: você terá um filho, e as famílias da terra serão abençoadas através dessa descendência. Graças a Deus por isso. Preparando a mensagem para a nossa conferência semana que vem, eu me deparei com um versículo. Sabe quando você enrosca no versículo e fica ali 10 minutos, meia hora, 1 hora, você chora, né? De ver uma promessa na Bíblia, de ver algo assim que parece que você nunca viu na vida. E quando eu estava pensando sobre esperança, sobre dividir esperança, me veio a ressurreição de Jesus. E eu quero falar um pouquinho semana que vem lá em Curitiba sobre isso. Estou dando aqui um tira-gosto para vocês. Quando as mulheres chegam no túmulo de Jesus, e os 2 anjos dizem para ela assim: a quem vocês procuram? Procuramos Jesus. Aí os anjos dizem assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. É forte demais, para mim é forte demais. Como havia dito. Como havia dito. Ele disse: você é um filho amado, você é uma filha amada. Ele disse: o seu nome está escrito no livro da vida. Ele disse: nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Ele disse: aonde você colocar suas mãos haverá abundância. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse que essa igreja é uma bênção nessa cidade. Ele disse. Ele disse que desse lugar sai fonte de águas cristalinas. Ele disse. Ele disse. E a palavra dele não volta vazia. Estão sendo edificados? Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero lhe dar 2 minutos para você fazer a sua oração aí no seu lugar. Dizer: Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela fé. Obrigado pela esperança. Obrigado pelo amor. Obrigado por essa manhã tão gostosa. Obrigado, Senhor. Eu me alegro, eu recebo. Fala com Ele agora, suas palavras. 2 minutinhos, suas palavras, em nome de Jesus.